Bem-vindos ao Intervalo Literário e esse é o primeiro vídeo de uma playlist onde eu vou conversar com vocês sobre outro livro do Chesterton, que é Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse livrinho foi publicado pela editora Oratório. Ele é um livrinho bem pequeno, tem poucos capítulos, são alguns artigos que Chesterton publicou depois de se converter ao catolicismo, né? Alguns são bem de um ano só, né, o 2, de 1922 a 1923, e o último de 1926. Então ele vai explicar o que o levou, né, a se converter à Igreja Católica. E isso foi um processo muito longo, a gente já consegue ver bem antes, né, de 1920, que ele se converteu, em 1922. Mas bem antes disso, né, no livro Hereges, que já tem uma playlist aqui no canal, que está sendo construída, ou já acabou, não sei quando é que eu vou soltar essa playlist, mas cerca de 15 anos antes, ele já falava de coisas como os sacramentos, como a ortodoxia, né, da Igreja Católica, e isso antes dele se converter. Então, quando ele se converte, é um processo muito longo. E ele demorou um pouco porque ele estava pensando muito na mãe dele, né, que era anglicana, na esposa também. Só que a esposa disse para ele que para ela seria muito melhor, né, que ela ficaria muito mais tranquila se ele desse logo esse passo, porque ela via que ele estava em agonia, né? Então, quando ele, né, logo entrou na Igreja Católica, pouco tempo depois ela entrou também. Então esse livro são vários artigos em que ele vai falar, né, desses motivos. E aí a gente tem aqui 8 artigos. Mas esses artigos, eles vão se complementando. Então o primeiro, a Juventude da Igreja, são 2 artigos. A Defesa da Complexidade é sozinho, A História de uma Meia-Verdade, 2 artigos. Um Comentário sobre Religião Comparada, 2 artigos também. E Porque Sou Católico, que é o último artigo. E aí eu quero fazer alguns comentários pessoais, né, em relação a essa leitura, porque foi uma leitura um pouco mais fácil, né, do que Hereges. Hereges é muito complicado. Mas aqui eu consegui, assim, fazer uma coisa que eu tento não fazer nos vídeos, que é levar muito da minha reação ao texto. Mas como esse é um assunto muito pessoal, eu não tem como eu não falar daquilo que eu identifiquei, né, como meu nesse texto. E aí eu quero começar a falar com vocês do primeiro artigo aqui, que é a Juventude da Igreja. E esse artigo vai falar de uma coisa que não acontece exatamente assim de uma coisa que não acontece muito facilmente na vida de uma pessoa protestante, que é ela considerar a Igreja Católica de alguma forma, né? Eu nasci num lar protestante. Então a Igreja Católica em nada ela é considerada. Nada, nada. Ela só é considerada quando a gente vai dar um exemplo de idolatria, quando a gente dá exemplo de alguma coisa esquisita, né? Como a oração repetida e tudo mais, né? Um padre, uma freira são como ETs na face da terra. Você não acredita naquilo, na castidade, no celibato, numa pessoa que larga a vida inteira para poder ficar por conta da igreja. Então, o estilo de cristianismo, a forma que o cristianismo toma na igreja protestante, as formas, né, diferentes, com a forma fixa, ortodoxa da igreja católica, é uma barreira. Você não comunica uma coisa com a outra. E aí, quando ele vai falar aqui na Juventude da Igreja, que as pessoas... Chega uma hora que algumas pessoas têm que dar razões para não ser católico. Quando eu li isso, eu falei, gente, olha só, né? Quanto contato eu tive com a Igreja Católica de forma negativa. Eu sempre ataquei a Igreja Católica, eu sempre fui raivosa em relação à Igreja Católica, em relação à Nossa Senhora e tudo isso. Então, quando eu parei de fazer isso, né, quando eu falei assim, não, deixa eu ver o que tá falando aqui, eu comecei a me sentir assim, eu tenho que dar uma razão para não ser católica. E isso começou, claro, de forma muito espaçada na minha vida. Tive um contato aqui com um católico, com outro ali e tal. Mas desde que eu comecei o canal, eu tive muito mais contato com literatura católica. E
Com certeza por causa da parceria, né, que a gente fez com a Eclésia, que a gente fez com a Vide, que a gente fez com a Calvarie também. Mas principalmente por causa das pessoas, né? Eu fui conhecendo pessoas que eram inteligentíssimas e que eram católicas. E eu ficava, por quê, né? E duas coisas aconteceram que me fizeram despertar, que foi testemunho de pessoas protestantes que estavam se tornando católicas e um bendito de um artigo do C.S. Lewis, que tá aqui, ó. Até separei para mostrar para vocês, do Cristianismo Puro e Simples, da conclusão prática, que é o final do livro 2, em que ele vai falar sobre os sacramentos. Então, quando o Chesterton fala assim, a razão de alguém se tornar católico é de que ela é a verdade sólida e irremovível e porque ele quer o perdão dos seus pecados. E quando ele fala da questão de ser a verdade irremovível, que é a ortodoxia, né, que é aquela igreja que Deus prometeu que ela não ia se dissolver e tal, e que está ali sob o comando do bispo de Roma, e ele também fala do sacramento da confissão, né? A pessoa tem que querer o perdão dos seus pecados, ela quer ser salva e aí ela recorre à igreja. Eu me lembro que isso aconteceu quando eu li isso aqui, né? Não se trata, o cristianismo, né? A ceia e tal, não se trata da difusão de uma ideia. Trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Quando Lewis junta as realidades espirituais com a materialidade, com a carne, com a água, com o pão, com o vinho, isso é diferente. Isso não tem no protestantismo. Porque no protestantismo é tudo uma ideia. É tudo um entendimento. É um sentimento. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus, pois ele nunca pretendeu que o ser humano fosse uma criatura puramente espiritual. Essa é uma afirmação incrível, né? Porque faz sentido. Por isso ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir nova vida em nós, sacramento. Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual, mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer, ele gosta da matéria, foi ele mesmo quem a inventou. E aí, quando eu li isso, eu grifei, eu perguntei, eu fui pesquisar e desandou tudo a minha vida, porque eu comecei a ter que explicar para mim mesma por que eu não sou católica. Por que existe uma igreja que fala de Cristo, que é a igreja de Cristo, que diz que ela é o sustentáculo da verdade, que ela é a igreja dos apóstolos, que ainda tem os apóstolos por causa da sucessão apostólica, e por ter a sucessão apostólica, ela é detentora dos sacramentos. É isso que o Chesterton está falando aqui, né? E quando ele coloca esse nome à juventude da igreja, ele está falando que a igreja está sempre respondendo à realidade de forma satisfatória, né? Ela é a verdade e está sempre respondendo as questões de forma satisfatória. Ele fala o seguinte, que bem atrás, no início de nossas mudanças, se posso falar por inúmeros muito melhores que eu, havia uma ideia de que deveríamos ter razões para não ingressar na Igreja Católica. Ele vai falar também da veracidade, né, do movimento católico, que é o fato dela ser super antiga. Uma tradição, né, que é guardada e não uma tradição quebrada. E ele vai falar que tudo caiu, né? Tudo. Ele vai falar das escolas de pintura, do pré-rafaelismo, do impressionismo. Por que acreditar que a religião não pode trazer consigo uma antítese? Isso é o Yeats falando. E ele fala, é verdade, me explica como que um movimento que não é real, que um movimento que não é verdadeiro, pode ser tão longo, pode se sustentar por tanto tempo. O Chesterton vai defender também que a igreja não é só nova, ela é agressiva, né? Chama ela de antiga religião, mas ela não é uma antiga religião, é uma religião que se recusa a envelhecer.
Ele fala da Igreja Católica de forma muito bonita, né? Aí no segundo artigo, que também é a juventude da Igreja, ele vai trazer um autor que eu comprei um livro agora dele, o Hilaire Belloc, que vai falar sobre vários assuntos que também o Chesterton gostava muito dele. Ele cita sempre, o Belloc era amigo dele, se eu não estou enganada. E ele vai dizer da ortodoxia. Ele fala: a ortodoxia não envelhece, o que envelhece é a heresia. E aqui ele vai citar tudo o que aconteceu, né, na reforma. E essa é uma outra questão pessoal. Por quê? O que eu sei sobre a reforma? O que eu sei da reforma tem um meio que não tem um início, né? Então, quando eu olhei para minha vida, gente, não tô falando de vocês não, tá? Tô falando de mim. Quando eu olhei para minha vida, para aquilo que eu tinha lido, para aquilo que eu tinha na minha mente, falei: não existe na minha cabeça o contra o que Lutero estava lutando. Existe o que ele falou sobre o que ele estava lutando, mas não existe na minha cabeça uma base sólida de conhecimento a respeito da Igreja Católica. Então, eu não sabia que existia patrística. Eu não sabia que existia tantos documentos que falassem da igreja logo após os apóstolos, que tivesse uma literatura tão vasta da história, né, aonde a igreja se desenvolveu, a história dos mártires, o desenvolvimento das doutrinas, porque sim, a doutrina que você e eu hoje aceitamos como a Trindade, as duas naturezas de Cristo, o Espírito Santo, tudo isso foi defendido pela Igreja Católica. Aí você pode dizer: não, pela Igreja Primitiva. Mas se você ler, você vai ver aqueles homens sendo extremamente católicos, né? Por quê? Porque eles falam de oração dos mortos, porque eles falam sobre a missa, porque eles falam dos sacramentos. Gente, a Eucaristia é um entendimento perene na igreja. E toda vez que a heresia contra Cristo aparecia na igreja, a Eucaristia era uma doutrina tão firmada que era ela que defendia Cristo. Então, se você ler Santo Irineu de Leão, você vai ver isso. Se você ler Santo Agostinho, você vai ver isso. Então, quando você começa a ver a igreja, né, pelos seus documentos antigos, você fala: tá, agora vamos ver a reforma. Contra que Lutero estava, né, lutando? E aí você fala: não me importa muito mais sobre o que Lutero estava lutando, porque se isso for verdade, se a materialidade da Eucaristia e do batismo, por exemplo, né, porque podem muitas outras coisas, se essa materialidade for verdade, então eu tenho que rever isso, eu tenho realmente que dar as razões por qual eu não sou católica. Só que isso leva a um esforço muito grande de você, primeiro, de você dizer: eu não sei. Segundo, de você gastar tempo lendo. Terceiro, suspender preconceitos, né? E essa é a situação de Chesterton quando ele fala que a contra-reforma da Igreja Católica, que por um detalhe já estava acontecendo, ela é que teve sucesso, né? Ele disse o seguinte: olha só, os puritanos se degeneraram nos Whigs. O que eram os Whigs? Partidários dos direitos populares na Inglaterra por oposição aos Tories, partidários da autoridade. Durante vários séculos, os Whigs da esquerda, né, foram os dois grandes partidos, e o Tories foram os dois grandes partidos que ocuparam alternadamente o poder. Em termos religiosos, os Whigs eram ligados aos puritanos não conformistas, que são os presbiterianos, e os Tories, a igreja da Inglaterra, que é o anglicanismo. Olha só, no final do século XVII, a política inglesa secara e se transformara num cinismo enrugado que pode ter sido tão antigo quanto a etiqueta chinesa. Foi a contra-reforma que estava repleta de fogo e até da impaciência da juventude. É nos católicos dos séculos XVI e XVII que encontramos energia e, no único sentido nobre, o espírito da novidade. E aí ele vai citar Santa Teresa, Bossuet, acho que é assim que se fala, Pascal, Soares, né? Todas essas pessoas que na contra-reforma trouxeram de fato vida à igreja, né? Porque a reforma protestante, ela se degenerou, enquanto a Igreja Católica está aí até hoje com a mesma tradição, gente. Algumas pessoas um pouco mais animadas que as outras falam:
O protestantismo correto é esse. Se é batista, é o batista. Se é o presbiteriano, Calvino. Se é pentecostal, não sei quem. E aí vai, cada um acha que está certo. E pode até falar, não, todos nós somos irmãos, mas no fundo, todo mundo acha que a interpretação bíblica que ele tem da religião é que está correta. Enquanto a Igreja Católica continua com a sua tradição firme e forte. E viemos até hoje, até aqui, né? E ele vai falar que isso é que é a juventude da igreja. Ela tá sempre... Ele fala que é como se fosse uma história assim. O jovem e o velho. E o jovem tá errado. E o velho e o jovem estão brigando e o velho morre. E que seria uma tragédia se o jovem sofresse pela morte do velho. Mas na verdade o velho levanta e dá um golpe na cabeça do jovem. Ele acorda, é uma comédia isso, né? Ele fala assim, não seria o fato de que o homem velho de repente pulasse para fora do túmulo e lhe desferisse um vigoroso golpe na cabeça. E isso foi o que aconteceu, né? A Igreja Católica, depois da Reforma, ela vem com Santa Teresa, né? É um golpe na espiritualidade. A mulher é maravilhosa, aquela mulher. Onde o catolicismo é expulso como uma coisa antiga, ele sempre volta como uma coisa nova. Aí que ele entra com essa parábola. Bem, eu vou fechar esse vídeo aqui, já ficou grande, e eu vou entrar na próxima, a defesa da complexidade.